Olá, alunos, professor Marcos novamente, para a gente dar um aprofundamento na discussão da aula anterior. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, que é uma forma mais técnica, e às vezes geralmente vamos discutir política, é importante que eu saiba isso, aquilo, sobre como são feitas as eleições, como é que funciona, né? E para discutir isso, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, que a pergunta inclusive estava no PET 1 do terceiro ano, que é quem tem mais poder, o presidente, os juízes ou os deputados? Será que você acertou essa questão lá? Vamos tentar que até o final da aula a gente vai conseguir fazer essa resposta. E é uma coisa que intriga muitos alunos, inclusive mais com a temperatura da política subindo no país, a gente começa a perceber e tem toda uma discussão sobre isso. Eu acho que essa aula vai ajudar a esclarecer com um assunto super atual, né? Mas para começar a discutir isso, a gente tem que entender e começar a dar a resposta para essa pergunta, a gente tem que entender o que é o Brasil, como é que funciona o sistema político brasileiro, né? E o Brasil ele tem um nome, né, que chama República Federativa do Brasil. E isso diz muita coisa sobre como funciona o nosso país. E a primeira coisa que tem que ser explicada é o que é república, né? Porque o Brasil, até a proclamação da República, até 1889, o Brasil não era uma república, ele era um império, ou seja, você tinha uma divisão da sociedade entre as pessoas nobres, que as pessoas que faziam parte da nobreza, e as pessoas que são os réis mortais cidadãos. Quando você tem a república, quer dizer que todo mundo é igual, todo mundo. E não faz sentido eu falar assim, o Brasil, ele, infelizmente, é caracterizado por um rito autoritário, né? Que as pessoas, em conflitos cotidianos, viram e falam, sabe com quem você está falando? E geralmente as pessoas falam, você está falando com o advogado e juiz, ou uma pessoa que estudou um pouco mais. Isso é um contrassenso porque dentro do Estado Democrático de Direito, que é o conceito, não existe ninguém que está acima das leis. E o presidente da República e a pessoa mais humilde dentro da sociedade, que inclusive não teve muitos acessos, ela tem os mesmos direitos. A lógica da República é essa, não tem ninguém superior ao outro. Então já quer dizer muito sobre isso, né? E aí vai falar, o Brasil, uma das características principais nessa discussão, isso aqui é o primeiro artigo da Constituição Federal, o Brasil ele vai ser um Estado democrático de direito. Ou seja, o que é isso? É uma democracia baseada nas leis. E aí, professor, eu posso manifestar livremente? Pode, desde que isso não fira as leis. Por exemplo, eu posso falar, professor, eu li no livro de um teórico X ou Y que tem que acabar com a propriedade privada e no Brasil tudo tem que ser do governo. Eu posso sair pela rua protestar isso? Não, por quê? Porque está ferindo a Constituição, que a gente vai entender que a Constituição garante a livre propriedade. Professor, eu li um outro autor Y que falou que povo Y tem que morrer, eu posso sair para a rua protestando isso? Não, por quê? Porque a Constituição ela vai garantir direitos individuais da pessoa. Eu posso sair para a rua para defender a ditadura, porque acaba com a democracia? Também não. Por quê? Porque é o limite da democracia, né? Você está ferindo a Constituição e é um crime da mesma forma. A pessoa começa a relativizar e falar, eu acho que matar as pessoas não é um problema. Então, quando a gente está discutindo o Estado Democrático de Direito, eu posso exercer livremente a minha opinião e as minhas manifestações, posso participar, desde que eu não vou ferir a lei. Então, isso é importante, inclusive, para explicar isso no atual momento do Brasil, que a gente percebe claramente que tem pessoas que elas acham que democracia é tudo. Você pode fazer tudo e não, tem um limite. É aquela velha ideia, né? O direito do outro, do seu direito começa quando termina o direito do outro. E aí vice-versa. E aí, se eu não respeitar isso, acaba que a gente tem a democracia ferida, né? Outras características, né? É uma coisa que tem a ver com essa discussão que eu fiz agora, que está baseada na dignidade humana, nos valores sociais do livre iniciativa, no pluralismo político, que eu acho que tem a ver com a outra aula, né? Que essa é a importância de você ter todos os matizes presentes, né? Essa ideia, por mais que eu não concorde com a opinião de X ou Y, a garantia de que eles existam e que a gente pode dialogar sem se matar e sem destruir é importante, né? E aí fica, inclusive, a frase do célebre filósofo Voltaire, que ele vai falar, eu não concordo com nenhuma palavra que você está dizendo, mas vou defender até a morte o direito de você dizê-las. Que a democracia, o pluralismo político está nisso, né? Independente se eu sou de esquerda ou de direita, independente da minha posição, eu tenho que ter esse lugar e me permitir escutar o outro, para fugir de polarizações, discussões ideológicas, porque a democracia parte disso, né? Aquela lógica que a gente falou de dialética, que aí eu apresento uma hipótese, um projeto de lei é isso, né? A pessoa apresenta o projeto de lei, as pessoas vão ler, e você ter pluralidade política, ter representante de todos os grupos da sociedade, eles vão ler esse projeto e vão discutir os representantes, né? Mas vamos caminhar aqui,
E aí vai cair nessa discussão, né? O Brasil, o sistema político brasileiro funciona assim, né? Você tem uma república presidencialista, a gente tem um presidente eleito pelo voto popular e tem os demais representantes também eleitos, né? Então essa ideia de que, no final das contas, aquela pergunta, quem manda é o poder popular. E o voto vai ser discutido para isso, né? A gente vai conferir às pessoas esse poder, mas ele tem que estar constitucionalmente investido daquele poder e respeitar as leis, porque o fato de eu ser presidente, juiz, enfim, dessa discussão, não me permite que eu não respeite as leis, né? Justamente esses cargos são colocados para fazer com que as leis sejam cumpridas. A lógica é muito essa, né? E aí o Brasil ele tem uma questão também, que ele tem uma federação, que também tem uma discussão sobre isso nos últimos dias. Qual que é o lugar do Estado, dos estados, né? Minas Gerais, Bahia, enfim. Qual que é o lugar, e dos municípios. E aí também, mais para frente, a gente vai ver isso, né? E também você tem essa questão, novamente, do Estado Democrático de Direito, que é uma democracia que você tem uma Constituição, e basicamente, se for perguntar quem manda, é o livro. E a Constituição, o Brasil teve várias constituições, essa é a última Constituição, que ela é conhecida como Constituição Cidadã. E, de fato, assim, quando a gente lê o texto, ele tem toda uma riqueza e é um texto que merece ser defendido porque ele vai defender os princípios básicos da participação popular e da cidadania, né? Que ele veio depois de um período difícil do Brasil, onde não era garantida a participação política das pessoas e, geralmente, a geração suas, inclusive, né, que vocês são bem mais jovens, vocês não conhecem o que é não ter democracia, né? E de não poder participar, de ser silenciado por ter uma opinião diferente. E a Constituição, em todos os seus artigos, vai garantir isso. É uma questão assim, que merece ser respeitada essa discussão e o Estado Democrático de Direito. Então, a gente fala, o presidente manda o que a Constituição permite ele mandar. O juiz vai mandar e ele vai tentar fazer cumprir o que a Constituição permite. Os deputados é a mesma coisa. Então, dentro dessa lógica que a gente tem no Brasil, na República Presidencialista, não existe ninguém que manda ninguém. As pessoas têm que cumprir o que está instituído constitucionalmente, né? Que é uma resposta que estava lá na questão, nenhum deles, a lógica que a gente tem é dessa lógica que todo poder vai emanar do povo, e aí tem essa questão do pluralismo político de novo, mas essa imagem ela vai mostrar muito legal nessa discussão e como isso é importante a gente fazer essa discussão de que o Brasil ele tem uma lógica de tripartição do poder, né? Você tem uma parte que é o legislativo, que são os deputados, os senadores, os vereadores, os deputados federais e estaduais, que eles têm a responsabilidade de elaborar as leis e fazer essa discussão de leis e como apresenta. E é interessante que nesse processo você tem um pluralismo político, porque se você tiver só uma voz discutindo naquele espaço ali, a gente vai ter problemas. Porque as diversidades que vão ser excluídas, e aí é interessante quando a gente fala, inclusive dentro da sociologia a gente fala muito de minorias sociais, mas quando você soma as minorias sociais, é a maioria. Porque não existe uma maioria social nesse sentido, a gente faz parte de várias diversidades e isso é importante, a gente ter pluralismo de todas as vozes representadas, tanto na Câmara Municipal da sua cidade, como na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como no Congresso Nacional com os nossos deputados e senadores. Então é interessante. O outro poder que você vai ter é o Poder Executivo. O Poder Executivo é formado pelos presidentes, pelos governadores e prefeitos, e mais que isso também, toda a sua equipe de ministério, né? E aí a função do executivo, acho que o nome é autoexplicativo, né? Ele executa as leis. Óbvio que no Brasil, e essa aula é uma aula introdutória, a gente tem outros dispositivos, né? Que a gente tem medidas provisórias, uma série de processos que o governo ele pode interferir, mas ele nunca pode fazer nada sem aprovação. E aí é a confusão que se tem, né? Nessa discussão que você tem um universo gigante de deputados e vereadores e tudo, geralmente a centralidade, essa ideia de ter mais poder fica na mão do presidente. Mas no Estado Democrático de Direito não funciona assim, porque você tem que ter o equilíbrio, né? E o judiciário, formado pelos juízes, a gente vai ver uma tabelinha agora sobre isso, ele vai fazer que execute essas leis. Então ele não vai inventar leis, pode ser que ele faça interpretações e tenha desvio de interpretações frente a um, mas o judiciário ele responde colegiados e ele não pode fugir dessas leis. Então essa ideia de achar que alguém manda, alguém tem mais poder no Brasil, é uma coisa muito mais do imaginário popular do que a lei, porque a Constituição ela não garante isso. Inclusive, a gente tem que começar a rediscutir isso, né? Eu acho que eu estou falando aqui com futuros juízes, futuros advogados, e desconstruir essa cultura, né? Porque quem estuda direito, quem estuda
esses processos, ele tem que fazer o contrário, ele tem que democratizar isso e ele tem que desconstruir isso, porque se eu estudei direito, estudei a Constituição, eu sei claramente que só o fato de ter estudado e só porque eu sou mestre ou doutor numa área não quer dizer que eu sou mais ou menos que alguém, né? Então, essa ideia de achar que um título acadêmico é um privilégio, isso é uma coisa muito antiga que a gente tem que tirar, né, gente? Por exemplo, ser doutor é só estudar um pouquinho. Eu, por exemplo, estou fazendo doutorado agora. Quer dizer que eu sou melhor ou pior que alguém? Não, eu só tenho um título de acadêmico. E isso não pode ser entendido como um título de nobreza, isso que eu sou melhor ou pior que alguém, né? Coisa que tem que ser aprendida no Brasil, né? Esse quadro aqui, ele vai deixar evidente o que eu acabei de falar, né? Porque você pergunta quem manda mais? Ninguém, e cada um tem a função. Por exemplo, tem funções que é a função do Legislativo. Por exemplo, o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e dos senadores. Mais para frente a gente vai tentar explicar essa diferença e por que a importância do Senado e ter duas câmaras. E aí eles vão fazer leis de âmbito federal, né? As leis que valem para o país todo. O Brasil é uma federação, diferente dos Estados Unidos, que cada estado pode ter leis mais flexíveis e tudo. O Brasil não. Se tem alguma margem de legislar, mas geralmente as leis, existem leis nacionais que são assim, que vale para todo o território nacional. Aí tem as leis estaduais, que são feitas pelos deputados estaduais, e as leis municipais, que é feita pelos vereadores, né, que são todos eleitos pelo povo, né. Aí você tem poder executivo, que é formado pelo presidente da República, no âmbito federal, e os seus ministros, e é importante entender isso, ninguém governa sozinho, né. A equipe que trabalha com o presidente é importantíssima nesse processo, e assim, é humanamente impossível a pessoa saber de todos os assuntos. Por isso que também tem essa questão de formar uma equipe, né? O governador é a mesma coisa, que ele tem a equipe dele de secretários, e o prefeito é a mesma coisa. Juízes também tem o âmbito nacional, o mais famoso, que é o Supremo Tribunal Federal, só que você tem as instâncias estaduais e no município não há, né? Que geralmente você tem o poder, o Estado ali. Então, nesse sentido, a Constituição fala que cada um. Por exemplo, nas escolas estaduais, quem manda mais? O governo federal ou o governo estadual? Constitucionalmente, a instituição mantenedora, igual esse projeto todo, a gente é um projeto do governo do Estado de Minas Gerais. E aí, o governo federal, ele pode dar subsídio? Pode, mas ele pode interferir nessa política? Não, porque constitucionalmente, na educação, o governo federal é responsável pelas universidades, custos técnicos, enfim. Então, cada uma atribuição. Na pré-escola, na educação dos anos iniciais, quem é responsável por esse processo é a prefeitura. O governo federal pode interferir? Não, ele pode dialogar, subsidiar e tudo. Mas a política de Estado, constitucionalmente, é garantido que os municípios têm essa autonomia, né? Que é uma coisa importante entender, né? E aí você tem todo o quadro, que a gente pode observar a estrutura toda, né? Que a gente, igual eu falei, a gente tem essa centralidade no líder do executivo, mas não, a gente tem um presidente, dois presidentes do legislativo, um presidente do Senado, outro presidente da Câmara dos Deputados. A gente tem 27 governadores, 81 senadores, daqui a pouco a gente vai explicar como é essa eleição e como é importante ter senadores, 513 deputados, tinha a questão do PET que perguntava isso, né? Deputados estaduais, a gente tem 1.059 deputados estaduais, a gente tem 5.570 prefeitos, porque a gente tem 5.570 municípios, cada um tem um prefeito, e 59.591 vereadores. Então, a gente tem uma estrutura enorme para tomar poder, para fazer parte do poder. Então, a estrutura é enorme, não centraliza numa pessoa só e o sistema político. Agora a gente vai falar do sistema eleitoral. E o sistema eleitoral, como é que funciona? É a forma como a gente seleciona os ocupantes do cargo, né? Que é um tema assim, que às vezes costuma pegar mais, porque ele é um pouco complexo, mas a gente vai tentar rapidinho aqui mostrar que o primeiro sistema que a gente tem é o sistema majoritário. O presidente da República, os governadores estaduais e do Distrito Federal, os prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, o sistema é o seguinte, as pessoas votam e quem conseguir 50% mais um, ele vai ser eleito. Se a pessoa não consegue, os dois mais votados, eles vão para um segundo turno. Então esse sistema a gente chama de sistema de maioria absoluta. Já no Senado e para prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores, a gente tem um modelo majoritário simples, que é uma eleição que quem conseguir a maioria dos votos, independente da quantidade desses votos, ele vai ser eleito. Por exemplo, tem várias cidades do interior, enfim, a minha própria cidade, que é Ribeirão das Neves, não tem segundo turno. Por quê? Porque lá não tem mais de 200 mil eleitores. O que acontece? Se o primeiro candidato colocado, ele ficar com 25% dos votos e o segundo ficar com 23%, ganha o que ficou com 25%. Então não tem. Então,
Para cidades com mais de 200 mil habitantes, você vai ter esse processo de segundo turno primeiro. Não é um sistema muito complexo. O que vai complexificar um pouco é a forma como a gente elege os representantes do Legislativo, tirando o Senado, que é majoritário, né? E a gente vai ter um sistema proporcional de lista aberta, onde os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, eles vão participar de um processo que é o seguinte, que é um pouco complexo, né? Que a gente, além de ser votado, o partido dele vai ser votado. Geralmente o sistema, a gente vai entender ele na frente, que a gente vota no candidato, mas o voto, no final das contas, vai para o partido. Até que nas últimas eleições deu uma moralizada, porque antes ia para a coligação. Ou seja, eu votava no candidato X e o voto ia para Y. Então a gente vai ver o processo que é o seguinte, que é tem esse quadro aqui, como é que funciona essa questão? Para mim eleger um cargo político, eu preciso do quê? Você vai ter um número de eleitores, você vai ter um número de abstenções de votos desses eleitores, e aí você vai gerar o número de votos apurados, ou seja, só as pessoas que foram votar que vão ser contabilizadas. Depois você pega esse total e você tira os brancos, e aí você vai ter só os votos válidos. E aí você vai pegar o número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras, que é o seguinte, por exemplo, se tem se uma cidade ela tem 14 cadeiras para vereador, eu vou pegar o número de votos, vou dividir. E aí, por exemplo, para ter um representante, o partido precisa de atingir o total de 10 mil votos. Se esse partido consegue 20 mil votos, você vai ter direito a 2 cadeiras. E o que pode acontecer? Pode ser que o candidato mais votado não ganhe a eleição. E aí o que acontece? O candidato ele conseguiu 1.500 votos, ele não foi eleito porque o partido dele não conseguiu o coeficiente. Já aquele outro candidato que conseguiu menos de 1.000 votos, só que o partido dele conseguiu 2 cadeiras, vai acontecer. E teve no Brasil uma polêmica enorme ligado ao candidato Francisco Everaldo, né, que é comumente chamado de Tiririca, e as pessoas não entenderam muito a polêmica, que o Tiririca, ele foi eleito, ele precisava, vamos supor, eu não sei os dados exatos, mas ele precisava de 200 mil votos para ser eleito como deputado federal em São Paulo. Só que ele conseguiu mais de 1 milhão. Uma campanha, inclusive, muito estranha, porque a campanha dele era basicamente assim, eu não sei o que eu vou fazer lá, me elege para eu fazer. E assim, geralmente foi uma piada, assim, uma coisa meio que foi muito polêmico na época de como ele elegeu e mostrou muito esse desinteresse da população pela política. E o slogan dele é pior que tá, não fica. Isso era 2012. Eu acho que piorou um pouco, assim, pelas propostas, né? Então essa questão de deixar a política de lado e tudo. Só que a grande polêmica que o Tiririca, além de se eleger deputado, ele levou o quê? Mais 3,5 deputados, né? Não tem jeito de ser meio, mas teve uma proporção lá que além de ele se eleger, outros desconhecidos foram eleitos. E aí nesse processo, nesse sistema eleitoral, a gente tem um processo que a maioria dos candidatos não são eleitos pelo voto direto, mas tem esse aproveitamento, né? Mas rapidinho, uma coisa importante para ser dita é sobre o voto nulo. Eu já recebi vários posts de Facebook, fake news, falando que se as eleições tiverem 50% mais um de votos nulos, você vai ter outra eleição. Isso é uma mentira enorme e a Justiça Eleitoral sempre está tentando desmentir, mas sabe como é que é, né? Fake news, redes sociais, as pessoas preferem acreditar em questão de conveniência. E a gente percebe que quando a gente vê o cálculo lá rapidinho do coeficiente eleitoral, os votos nulos e brancos eles não fazem sentido nenhum, eles são retirados do processo. Tanto que nas últimas eleições, a quantidade de votos nulos e brancos, é uma preocupação dos partidos, ela resolveria o problema, né? Então, fica assim essa discussão, é um tema extenso, a gente pode depois visitar com mais calma, mas no mais é isso, né? É um tema complexo, ele merece a gente tanto ler o PET 1 como o PET 2, mas é isso. Obrigado.